Era uma vez o dia que todo dia era bom. Olá, meus alunos, saudade de vocês. Olha, a professora colocou essa música, né, para a gente iniciar essa aula bem tranquilo, né, até porque a gente está um pouquinho afastado, vocês estão aí, a Pro aqui na casa, mas eu quero dizer que a Pro está com muita saudade de vocês, tá bom? E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Pronto, e aí? A professora hoje vai gravar uma aula para vocês. E a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre calor, vamos falar sobre temperatura e vamos falar sobre as mudanças do estado físico da matéria, ok? Para isso, a professora vai compartilhar a tela com vocês, tá bom? Eu acredito que está todo mundo vendo o slide, né, da professora. Só vou colocar em tela cheia para que a gente possa conversar um pouquinho melhor, ok? Então, o assunto que a gente vai falar nessa aula é sobre calor e mudança de estado físico. Mas, primeiramente, eu queria que vocês falassem para mim, o que é temperatura? O que é calor? Observe bem, essas duas coisas, elas são iguais? Olha, eu espero que vocês, aí na cabecinha de vocês, vocês comecem a pensar, eita, acho que temperatura é isso, eu acho que o calor é relacionado, por exemplo, a quente, a frio. Preste bem atenção numa coisa, muitas vezes a gente utiliza os nossos sentidos para falar, por exemplo, tá quente, tá frio, mas olhe bem, os nossos sentidos, por exemplo, para o quente e para o frio, eles não são parâmetros, né? Muitas vezes o que é quente para mim não pode ser para o outro. Às vezes o que é frio para mim não pode ser para o outro. Então, veja que utilizar gente, hoje está muito quente ou hoje está muito frio, é muito relativo, depende de cada pessoa. Para isso, a gente utiliza a temperatura. Sério, professora, temperatura? E o que seria a definição de temperatura? Olha, pessoal, a temperatura, ela é uma grandeza escalar, certo? O que seria essa grandeza escalar? Essa grandeza escalar, ela tem a capacidade de medir. Medir o quê, professora? Olhe bem, preste bem atenção. A temperatura, ela é capaz de medir a agitação das moléculas. Eita, professora, eu fiz foi não entender nada. Bora lá, o que seria essa agitação das moléculas? Bora lá. Todo o corpo ele é formado por matéria, né? E essa matéria que a gente diz, ela é formada por moléculas. E essas moléculas nada mais são do que átomos, né? Os meus alunos do 9º ano, nós já vimos logo lá no início essa questão do que era o átomo, bem direitinho. Mas como essa aula de hoje ela é tanto para o 7º como para o 9º, então eu vou fazer assim, explicar de uma forma bem simples para que tanto o 7º como vocês do 9º, vocês consigam entender, ok? Então a temperatura, o que ela vai fazer? Ela vai medir, né? Ela é uma grandeza escalar que vai medir a agitação dessas moléculas, ok? Que cada corpo é constituído, ok? Se eu tenho uma agitação maior das minhas moléculas, eu tenho a temperatura mais alta, ok? Se eu não tenho tanto essa agitação, tá mais ali calminho, vamos dizer assim, a grosso modo, eu tenho uma temperatura mais baixa. E o que isso tem a ver, professor, essa temperatura com o calor? Primeiramente, o que seria o calor? O calor, ele nada mais é, quando a gente diz calor em biologia, né, em ciências, a gente está dizendo o quê? Que calor ela é energia. Mas ela é uma energia térmica, né, uma energia térmica que ela vai estar em trânsito, vamos dizer assim, né? Não está só ali em um corpo. Eu consigo transferir essa minha energia para um outro corpo. Como assim, professora? Vamos imaginar que eu estou com determinada temperatura, né?
E aí, eu encontro uma pessoa que está com uma temperatura mais baixa do que a minha. Quando eu estiver junto com essa pessoa, o que vai acontecer? Eu vou transferir um pouco de calor para ela. E assim vice-versa. O que acontece? A gente tende a entrar o que a gente chama de equilíbrio térmico, ok? E aí, pessoal, vamos imaginar então, por exemplo, que eu tenho um objeto, né? Esse objeto eu vou dizer que ele é chamado de corpo A. E eu tenho um outro objeto que eu vou chamar de corpo B. Só que o objeto A, ele tá, sei lá, com a temperatura de 80 graus. E o objeto da temperatura, o objeto do corpo B tá só com 40. Quando eu encostar um no outro, tiver um próximo do outro, vai ocorrer o que a gente chama de transferência de energia de um corpo para o outro e eles vão tentar entrar em equilíbrio, ok? Em equilíbrio térmico. Então, eu quero que vocês ficam assim, que vocês estejam bem certinho na cabeça de vocês o que é a temperatura e o que é o calor, ok? E também essa questão da agitação das moléculas, ok? Posso passar adiante? Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem e por aí vai. Quando a gente falar também em mudanças de fases, né? As mudanças de fase, ela ocorrem quando uma substância ela perde ou ela cede energia, ok? Térmica para o meio externo. As substâncias elas podem ser encontradas na natureza em 3 estados físicos e vocês já sabem disso muito bem, vocês já vem aprendendo isso desde lá do Fundamental 1. Quais são os 3 estados físicos que a gente encontra, né? Pode encontrar na natureza. Estado físico, no caso, sólido, líquido e gasoso. Eles também podem ser chamados de fases da matéria, né? Então, vocês podem encontrar estados físicos, fases da matéria e ainda agregação da matéria. Nós vamos utilizar muito essa palavra agregação, tá bom? A diferença entre os 3 estados está relacionada com a característica molecular das substâncias. A gente está falando muito, gente, na questão do estado físico. Ó, observe bem que eu vou utilizar, então, o calor para ocorrer o quê? Uma mudança no meu estado físico, ok? Então, quando eu tenho o fornecimento de energia, né, em algo, ele vai poder fazer o quê? Provocar uma mudança no estado físico dessa matéria, no estado físico dessa matéria. No 6º ano, você aprendeu que a mudança do estado sólido para o líquido, ele tem um nomezinho. Ele é chamado de fusão, ok? O fenômeno inverso, ele é chamado de solidificação. Então, o inverso seria do líquido indo para o sólido. Também tem um nomezinho, professora? Tem. Se chama solidificação. Muito simples, gente. Líquido, para mim deixar ele sólido, solidificação. E o contrário, tá sólido. Eu tenho gelo, por exemplo, eu quero transformar ele em líquido. Fusão, ok? Então, esses nomezinhos vocês têm que estar, ó, fera. Você viu também que a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ele é chamado de vaporização. E é o fenômeno inverso à condensação ou à liquefação. Eu quero também que vocês prestem atenção numa coisa. Quando a gente fala no fenômeno de vaporização, ele também pode ocorrer de 3 formas. O vapor, ele pode ocorrer de um formato de ebulição, né? Ele vai ocorrer também pelo processo de evaporação e também um outro processo chamado de calefação, ok? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses 3 tipos do processo de vaporização. Primeira coisa, como é que eu tenho a vaporização? É quando o estado líquido ele está indo para o estado gasoso. De que forma? Em forma de vapor, ok? Mas ele pode ir de 3 formas. Ele pode tanto entrar no processo de ebulição, que é quando a água ela começa a ferver, ok? E a água começa a ferver a 100 graus Celsius, ok? E aí, ela começou a ferver, ela entrou em ebulição. Ou ela pode também ir para o estado gasoso no processo que a gente chama de evaporação.
Como seria isso, professor, esse processo de evaporação? Quando, por exemplo, você estende uma roupa molhada, você acabou de lavar, ela está toda molhada, bem encharcada de água, você coloca no varal. Passa um tempo, você vai observar o que aconteceu com essa roupa. Essa roupa tá seca, começou a ficar seca. O que aconteceu ali? O processo de evaporação, ok? Os raios solares ali, gente, começaram a fazer o que ali? Né? Chegar ali na roupa e ela começou a evaporar aquela água. E o processo de calefação, professora, como é? Muito simples. Imaginem a cena que eu vou falar para vocês. Pego uma frigideira ou uma panela comum, coloco no meu fogão, começo a esquentar, deixo ela bem quente. Aí eu vou lá, pego uma gotinha de água e, puf, pingo nessa panela. E eu tenho certeza que você escutou até o som. Tuf! Não faz bem assim, um barulhinho? Por quê? Rapidamente, aquela água, como a panela estava muito quente, essa água, quando ela caiu ali naquela panela, a gente escutou até aquele barulhinho, né? Ele fez o quê? Rapidamente, ele evaporou, ok? Processo de vaporização, do tipo calefação, ok? Vamos agora... deixa eu falar uma coisa. Se vocês estão vendo esse balde de água, eu vou fazer uma pergunta para vocês, ok? Dá para mim saber qual é a temperatura que eu tenho nesse balde de água? Observe bem, eu tenho gelos aqui, né? A dica seria, olha, tenho gelo. A gente sabe que quando o gelo, né, ele é formado, vamos dizer assim, em uma temperatura de 0 graus. Então, a pergunta é a seguinte: as bebidas no balde, como gelo e água, considerando que o sistema é composto de gelo e água, ele está em equilíbrio térmico? Quando eu digo que está em equilíbrio térmico, é o que aconteceu? É quando não há mais trocas de calor. Lembra aquela questão que eu falei para você? Um corpo está com uma temperatura X, encontra um outro corpo com uma temperatura um pouco abaixo. O que eles tendem a fazer? Entrar em equilíbrio. Quando eles entram em equilíbrio, quer dizer que não tem mais o que trocar, não tem mais essa troca de calor, ou no sentido de liberar calor, né, de ceder calor ou absorver esse calor. Então, aí a pergunta é a seguinte: o sistema composto de gelo e água está em equilíbrio térmico, ou seja, que não há troca de calor entre as partes. Será que podemos saber a quantos graus está esse sistema, mesmo sem usar um termômetro? E aí, será que só olhando ali eu consigo saber? Olha a resposta. Quando cedemos energia na forma de calor, lembra, calor, a gente está relacionado à palavra energia. Quando cedemos energia na forma de calor ao gelo, a temperatura é em torno de 0 graus, porque o gelo, né, está em torno de 0 graus. Quando esquentamos o gelo, aproximadamente 0 graus, a temperatura ela vai permanecer a mesma até que todo o gelo derreta. Então, se a gente olhar aquela imagem, a temperatura que está ali, eu não estou enxergando gelo. Olha, não tem gelo nessa imagem, então a temperatura aqui ela está a 0 graus. E ela vai continuar a 0 graus até que o último gelo ele derreta. Aí sim a temperatura vai começar a subir, ok? Caso o sistema continue recebendo energia na forma de calor, a temperatura da água só começará a aumentar depois do derretimento de todo o gelo, como eu já disse. Dessa maneira, a situação daquela figura, a temperatura do sistema em equilíbrio térmico deve ser mais ou menos em torno de 0 graus enquanto houver gelo, ok? Se colocarmos a água líquida, agora é outra questão. Ó, eu estou aqui com esse meu copo, minha xícara, né? Tem água líquida aqui. Se eu pegar esse meu copo, que tem essa água líquida, e colocar lá no freezer, o que vai acontecer? Naquele momento, essa minha água, ela começa a ceder energia na forma de calor, ok? Ela vai cedendo energia, liberando essa energia do calor. Por quê, gente? Lá no congelador tá muito frio, não tá? Não tá muito gelado. O que vai tender? Tender a entrar em equilíbrio, ok? Então,
Como a minha água ela está com uma temperatura, olhe bem, uma temperatura, no caso, ela está com uma temperatura menor, né, do que a do gelo, do meu congelador, que está a 0 graus, né? O que vai acontecer? Peraí, gente, ela vai estar com uma temperatura maior, viu? Vamos dizer que a minha água aqui, ela esteja numa temperatura, não sei, de 10 graus. Estou chutando aqui, né? Ela está com uma temperatura maior. Quando eu coloco no gelo, no congelador, o que vai acontecer? No congelador tá mais o quê? Tá gelado, não tá? Então, eles começam a entrar em equilíbrio térmico, ok? Da forma que essa água, ela vai começar o quê? A ceder energia na forma de calor. Vai começar a diminuir, então, a temperatura dela até chegar em torno de 0 graus. A partir daí, ocorre o processo que a gente chama de solidificação. Líquido se transformando em sólido, ok? Começa a acontecer, e aí a energia na forma de calor, ela continua a ser cedida para o compartimento do freezer até a água toda congelar, ok? Então, a energia que tinha aqui, ela vai sendo cedida, vai liberando, ok? Esse calor vai sendo cedido ali para aquele gelo até o momento que ela congela, ok? Esse outro slide, a gente vai falar agora um pouquinho, né, da questão da água, né, quando ela recebe energia na forma de calor, e aí ela vai começar a ferver. Agora eu vou falar do processo quando eu tenho o estado líquido e ele vai para o estado gasoso, ok? Esse estado líquido, gente, bora lá. Peguei minha água, vou fazer o meu café, peguei ali a minha chaleira ou alguma outra panela, coloquei lá no fogo. Com o passar de alguns minutos, né, vai começar o quê? A ferver. Ei, eu já disse que a água ela começa a ferver a que temperatura? 100 graus, ok? Quando essa água ela começar a ferver, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, ok? A temperatura ela permanece constante, começando então a aumentar apenas quando toda a água do sistema estiver virando vapor. E o mesmo acontece no processo que se for inverso, no caso, estado gasoso para o líquido, ok? Quando o vapor cede energia na forma de calor. Eu quero que você preste atenção bem nessa imagem, gente. Por quê? Eu vou ler essa partezinha aqui para vocês. A temperatura da água fervendo em uma chaleira permanece constante durante a passagem do estado líquido para o estado gasoso. A fumacinha que você vê, preste bem atenção nessa parte, que vemos sair do bico da chaleira é o vapor de água, que já voltou ao estado líquido. Muita gente pensa assim, ai, é o gás saindo, né? Ok, gente, presta atenção. Ó, a água em estado gasoso, ela não é visível. Quando vai ocorrer essa liberação do gás, né, da água, né, no estado gasoso, quando ela sai ali da chaleira, ela vai encontrar o quê? O nosso ar aqui. O nosso ar, ele está na temperatura de 100 graus, que é igual o que está acontecendo ali naquela panela? Não. Veja que aqui o ar, ele está com uma outra temperatura. Então, à medida que esse vapor ele está saindo, ele vai ser o quê? Resfriado pelo ar. Por quê? Porque esse ar nosso, ele está, por exemplo, em torno de 30 graus. Então, quer dizer, está mais frio em relação ao vapor que está saindo da chaleira, que está a 100 graus, ok? Então, automaticamente, quando ele dá uma resfriada, a gente vai ver o quê? Essa fumacinha, ok? Que é quando o vapor de água volta ao estado líquido e ao entrar em contato com o ar mais frio, ok? A água em estado gasoso, como eu disse, ela não é visível, tá bom? Vou passar um vídeo para vocês. É um vídeo bem curtinho, tá? Mas interessante, só para a gente resumir o que a gente falou, tá bom? Smile and learn. Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido?
É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em 3 estados: líquido, como este suco de morango; sólido, como este picolé; e gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está, e o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Olha o que eu falei para vocês. Lembra que eu iniciei falando essa questão da temperatura, que é possível medir o quê? O que vocês lembram? Que é possível medir o quê? O grau de agitação das moléculas, ok? No estado sólido, olha como é que estão essas moléculas, ok? Que aí nesse videozinho tá falando sobre partículas. Veja que elas estão o quê? Todas unidas, né? Juntinhas ali, né? Eu quero que vocês observem o seguinte. Ela vai falar agora sobre como é que fica essas moléculas no estado líquido e no estado gasoso. Muito importante, porque a temperatura ela vai precisar observar, né? No caso, medir, por exemplo, com um termômetro, né? No caso, essa agitação, ok? Dessas moléculas. Tá vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só, elas parecem um pouco loucas. Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Vai ficar pronto rapidinho. Ei, olá! Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação? É uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe, que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolés derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão. A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço.
E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei para você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos. Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá, você sabe. Se chama solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas. Por isso não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Vamos revisar? Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela muda para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela muda para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também acontecem ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Este processo se chama solidificação. Bom, agora você já conhece as mudanças de estado da matéria. Eu tenho que ir embora para atender as pessoas. Tchau! E aí, gente, prontinho, viu? Um vídeo bem simples, né? Bem fácil, de fácil esclarecimento, né? E eu quis mostrar, né, esse vídeo, por quê? Porque eu acho que ele resume tudo do que a gente já falou. Eu sei que vocês já estão, vamos dizer assim, careca de saber, né, os estados da matéria, mas eu queria que vocês entendessem essa questão do calor transformando o quê? Mudando esses estados físicos, ok? Lembrando que a gente fala muito em calor, mas a gente não está dizendo que é aquela temperatura muito alta. Veja que o processo inverso, ele também modifica o estado físico da matéria, né? Então, é um gás, ele pode se transformar em líquido, né? O líquido vai se transformar em sólido, como? Se eu diminuir a temperatura. Então, essa questão do calor, a gente tem que sempre lembrar nessa questão da transferência de energia, e a gente tem que lembrar que a gente tem a temperatura, sim, alta agindo, mas a gente também tem a temperatura inversa, a temperatura mais baixa. Vou colocar aqui para vocês, bem rapidinho. Olha, nessa imagem aqui, se eu fosse falar para vocês classificarem, gente, só olhando, né, todas essas bolinhas aí, se a gente está falando, tá observando, vocês iriam classificar como estado sólido. Observa como essas moléculas, elas estão bem unidas. Agora, se fosse, por exemplo, para vocês classificarem essa daqui, já observa que as moléculas, elas já estão um pouquinho mais afastadas uma das outras, elas já começam a se movimentar livremente. E agora, quando eu tenho o estado gasoso, elas, como é um gás, né? No caso, elas estão fazendo o quê? Se movimentando desordenadamente, vamos dizer, meio doidas, aí, ok? O que eu acabei de dizer. Então, aqui, nesse primeiro potinho, sólido, líquido e gasoso. Se eu aumento a temperatura, observe como é que ocorre a mudança, né? A agregação também dessas moléculas ou a desagregação. Observe que no sólido elas estão bem agregadas, no líquido elas já começam a se afastar e no gás elas já estão segregadas, ok? Já afastadas. Agora vamos colocar uma temperatura mais fria. Observe que quando eu diminuo a temperatura, eu vou aumentando essa força dessas moléculas, dessa interação dessas moléculas, do gás
Olha, vai passando para o líquido, observe que elas já vão começar a ficar mais juntinha, e quando chega no sólido, a gente tem elas mais unidas, ok? Então, eu consigo modificar as fases, né? Os 3 estados físicos da matéria, tanto colocando temperatura, aumentando a temperatura, como também diminuindo, ok? E aqui tem essa imagem que é um resumão, ok? Resumão de tudo. Sólido, olha como as moléculas elas estão, todas unidas. Se eu tenho um sólido, um gelo, e ele vai para o estado líquido, ok? Para o estado líquido, o que vai acontecer? Olha como é que vai ficar as moléculas. Elas já começam a ficar mais afastadinhas. Esse processo de sólido virando líquido eu chamo de fusão. Agora, se eu tenho líquido e ele vai virar um gás, ele vai para o estado gasoso, ele vai de que forma? Pelo processo de vapor, vaporização, ok? É nesse processo que eu disse para vocês que existem 3 fases, 3 tipos, né? Melhor, a questão da ebulição, né? Da fervura da água, a questão da vaporização, né? Do vapor, a questão da irradiação, né? E a questão da calefação, ok? Que foi aquele exemplo da água, quando eu coloco numa frigideira bem quente, logo ela já vai para o estado gasoso, ok? E quando eu fizer. Tem também o estado sólido indo diretamente para o estado gasoso. Gente, não sei se vocês lembram, mas na aula, uma vez que a professora levou gelo seco, lembra? O gelo, ele estava no estado sólido. Lembra que eu levei até em um isopor, né? Bem bonitinho, fechadinho. Quando eu abri esse sólido, né? Quando eu peguei esse gelo seco, eu coloquei num prato, começou a sair aquela fumacinha. Veja que já foi diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Professora, e o inverso? Esse processo do sólido para o gasoso, a gente pode citar o nome de sublimação. Ocorre o inverso, o gasoso já virando sólido? Ocorre, tá bom? A gente chama de sublimação inversa, ok? Então, gente, eu vou parar por aqui, né, a aula. Eu vou passar alguns exercícios para vocês, tá bom? Vocês vão responder para mim, para a gente poder entender direitinho esse processo, tá? Para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Eu sei que a gente está distante, mas esse vídeo é um meio também da gente se aproximar, né? Um pouquinho. Então, olha, um beijo grande para vocês, tá? Espero que vocês estejam bem, né? A professora tá com muita saudade. E qualquer dúvida, pessoal, pode falar comigo, tá bom? Ali no Zap, no grupo, e a gente vai junto conversando e respondendo as dúvidas, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Um beijo mesmo, um abraço bem gostoso assim, tá? Beijo. Tchau.